Fala pessoal, tudo bem? Voltamos com mais uma questão comentada de concurso público para biomédico. Essa é uma questão de imunologia, tá? Então a gente está aqui numa série de questões. Já tem várias outras questões comentadas e essa é a questão de número 5 de imuno, tá? Tem mais algumas que a gente vai liberar aí na sequência. Já se inscreve no canal, ativa a notificação se você quiser ser aprovado num concurso público para biomédico, analista clínico, analista de laboratório, bioquímico, são várias possibilidades de cargo, tá? Mas essa é uma questão mais relacionada com o curso de biomedicina. Então vamos lá, questão de número 5, prova da IADS 2017, Fundação Hemocentro de Brasília, analista de laboratório. Aí ele deu lá uma tabela, e eu vou pular a tabela e vou lendo aqui, ó. Com base no perfil sorológico apresentado, é correto afirmar que se trata de um quadro de, letra A, infecção crônica por HBV inativa, letra B, infecção crônica por HBV ativa, letra C, imunidade para HBV, letra D, infecção aguda por HBV e letra E, vacinação para HBV, tá? Aí agora a gente vai voltar no quadro para a gente entender melhor. Aqui tem um HBsAg positivo, anti-HBC IgM positivo, anti-HBC IG total positivo, HBAg positivo, anti-HBe total negativo e anti-HBs total negativo, tá? Bom, primeira coisa que você tem que entender, se trata de uma questão mais voltada para a imunologia. Por quê, professor? Porque ele está falando isso daqui, ó, perfil sorológico, tá? Então, quando você tem uma questão falando de perfil sorológico, e muitas vezes cai a questão de hepatite B, porque é um perfil sorológico maior, com vários detalhes, assim, ativa, infecção atual, né, infecção aguda, infecção crônica passada, uma vacinação, alguma coisa do tipo, que eu vou mostrar aí para você a tabela, e a gente vai destrinchar essa tabela para você. E então, perfil sorológico normalmente está relacionado então com imunologia, tudo bem? E aí você tem que entender basicamente aquelas diferenças lá, IgM, IgG ou AG, HBs AG ou anti alguma coisa, tá? E a gente vai explicar passo a passo o que quer dizer tudo isso. Outra coisa que é importante você entender, ele fala aqui, ó, HBV, tudo bem? Que é basicamente, ó, vírus da hepatite B, tudo bem? Ah, professor, se fosse HBC nesse caso, seria vírus da hepatite C, tudo bem? HCV, desculpa, né? Se fosse HCV, né? Vírus da hepatite C e assim por diante, tudo bem? Então, nesse caso é da hepatite B e ela cai em muitas questões porque o perfil sorológico é um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais complexo pela estrutura dos antígenos virais, os anticorpos, tal, que são analisados nesses perfis, tá? Então, só para a gente entender, eu trouxe na sequência aqui uma tabela que foi extraída daquele livro Ferreira e Ávila, tá? E eu vou diminuir a tela aqui para a gente entender um pouco melhor. Então, aqui, ó, quadro 6.7, hepatite B, interpretação dos resultados sorológicos. A gente chama aí de painel sorológico, tá? Ou perfil sorológico, tanto faz. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que aqui, ó, seria um tipo de paciente, tá? Aqui, ó, um tipo de paciente, aqui um outro tipo, ou fases diferentes do mesmo paciente, se ele for para aguda, para crônica e etc, tá? E aqui, ó, são os marcadores que a gente encontra na corrente sanguínea desse paciente. Então, aqui, ó, HBsAg, quando tem aqui, ó, AG, é antígeno, tudo bem? Então, basicamente, se eu encontro o antígeno, quer dizer que tem o vírus no corpo desse paciente, tudo bem? Ah, professor, se fosse antígeno de, sei lá, HIV, quer dizer que tem o vírus no corpo desse paciente, tudo bem? Então, é uma detecção aí direta, tá? Professor, e quando a gente tem anti alguma coisa? Quer dizer que eu estou detectando um anticorpo. Então, é legal que você já tenha essa diferenciação. Quando tem AG, a gente coloca ali na terminação AG, é um antígeno, eu estou detectando ali, nesse caso, o vírus diretamente. Tudo bem? Partículas virais, normalmente uma proteína de superfície, da parte mais interna ali e tal, mas é uma proteína, normalmente, do vírus, do próprio vírus. Então, quer dizer que tem o vírus no organismo da pessoa. Se eu tenho vírus no organismo da pessoa, a pessoa tem uma infecção que está ativa, basicamente, né? Aguda ou crônica, beleza? Agora, quando eu encontro um anti alguma coisa,
eu estou tratando aí de um anticorpo, tá? E aí tem vários tipos, né, de anticorpos lá, as classes principais lá, G, A, M, D e E, mas a gente normalmente na imuno fala muito de IgG e IgM, que você pode até encontrar aqui, ó, IgM e IgG, que normalmente a IgM está mais relacionada com uma infecção mais ativa e a IgG com uma infecção mais antiga, pregressa, que a gente diz. Essa é a característica geral, né? Então, quando tem um antígeno, ele estimula o seu organismo a expressar aí imunoglobulinas, né? Esse Ig vem de imunoglobulina, ou anticorpos, do tipo IgM inicialmente, depois a gente tem a formação de IgG quando se especializam as respostas imunológicas, né? Então, nesse caso, normalmente IgM é quando tem infecção ativa e IgG é quando a infecção é mais antiga, mais pregressa, tudo bem? E aqui, então, é anticorpo, ó, anti e anti. São anticorpos para partes diferentes do vírus da hepatite B, tudo bem? Então, repetindo, aqui, ó, a G é antígeno, aqui é antígeno, partes do vírus, diferentes partes, tá? E aqui são anticorpos, né, ó, anti-HBC, do tipo IgM e IgG, anti-HBe e anti-HBs, tudo bem? Ah, professor, mas o que é essa história aí de HBC, HBe, HBs? S vem de superfície, tá? C vem de core, mas interno, que a gente diz, tá? E aqui está mais relacionado com o envelope do vírus. Então, são partes diferentes desse vírus. Tudo bem? Então, a legendinha aí já explicada. Agora vamos para as linhas, né? Para os tipos de pacientes, ó. Aqui a gente tem pacientes que são chamados de suscetíveis, pacientes com incubação do vírus, fase aguda, crônica. Aqui tem dois tipos diferentes, janela imunológica para anti-HBs, infecção passada recente, infecção passada, dois tipos, e aqui imunidade por resposta vacinal. Então, são situações diferentes, tá? Tem alguns livros que eles juntam esses tipos aí de pacientes, mas no livro especificamente do Ferreira e Ávila, ele separa todos os casos aí para você ter essa informação. Então, voltando, se o paciente tem esse tipo aqui, ó, que é HBsAg, esse antígeno aqui, quer dizer que o vírus está no organismo do paciente. Se eu vou lá, faço um exame de sangue, tá? E aí tem vários tipos de exame que podem ser feitos, mas normalmente se faz ELISA, mas tem vários tipos de exames que podem ser feitos. Se você quiser, em outro momento, a gente grava um vídeo sobre isso. Mas se eu acho aqui, ó, antígeno do tipo HBs, quer dizer que tem lá o vírus dentro do organismo desse paciente. Então vamos lá, primeiro caso, o cara é suscetível, quer dizer que ele nunca teve contato com o vírus, nem com a vacina, por exemplo. Ele não tem esse antígeno no organismo, então o caso dele vai dar negativo, tudo bem? Agora, e se o cara tem infecção nesse momento, seja ela aguda ou crônica? Ele vai dar HBsAg positivo. Então esses casos aqui, ó, vou até colocar uma chavezinha aqui para você, ó. Você vai perceber o seguinte, ó. Nesses casos, a infecção está aqui, ó, fase aguda, crônica ou a própria incubação. Professor, eu não entendo muito bem a diferença aí entre incubação, fase aguda, o que é isso? Quer dizer que na incubação ele já teve contato com o vírus, ele teve aí uma infecção. Lembrando que na hepatite B, por exemplo, material pérfuro cortante, uma agulha contaminada, relação sexual, tá? Pode ser pelo uso de drogas injetáveis, por exemplo. Então, existem vários tipos, né, de infecção. Tem até infecção que pode acontecer, por exemplo, do uso compartilhado de escova. É mais difícil, mas pode ter também em crianças, por exemplo, que as escovas ficam lá próximas, ou entre, por exemplo, pessoas que moram na mesma casa e compartilham material, gilete, ou seja lá o que for, né? A gente chama de via parenteral, tá? Relação sexual, como eu já citei para você. Então, aqui, esses tipos de infecções aqui vão levar a positividade para o HBsAg, que é um antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Mas, se está no início, nos primeiros dias aí, ele está em incubação, quer dizer que o paciente nem começou a expressar ainda sintomas, então ele nem tem ideia de que ele pode ter uma infecção ainda, mas de repente ele fez um exame e acabou dando positivo. Você vai perceber que só vai dar positivo nesse paciente para esse tipo de marcador,
que é o HBsAg. O resto, ó, dá tudo negativo, tudo bem? Então, eu já consigo diferenciar esse paciente aqui, ó, desse outro paciente suscetível, que você percebe, ó, deu negativo, tudo deu negativo nesse paciente. Professor, por que dá tudo negativo? Porque ele não teve contato nenhum com o vírus, nem com uma vacina, por exemplo, que é uma partícula lá de um vírus, né? É um pedacinho ali de um vírus, mas é um antígeno, basicamente, né? Que leva depois à produção de anticorpos pelo nosso organismo, formando aquela memória imunológica que a gente diz. Então, o cara que é suscetível é o cara que não teve contato com o vírus, nem a vacina. E o cara que está na incubação, ele já teve contato com o vírus, faz pouco tempo aí, está na primeira janela imunológica aí que a gente diz, não começou a expressar nenhum sinal, nenhum sintoma relacionado com hepatite. Lembrando que, em muitos casos, as hepatites lá aumentam bilirrubina, AST, ALT, gama-GT, um monte de enzimas hepáticas, né, principalmente, podem dar alguns sinais, sintomas característicos aí de processos inflamatórios, né, do fígado principalmente, tá? Mas não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é traçar aqui o painel sorológico. Voltando, então, HBsAg na incubação vai dar positivo e eu já consigo diferenciar entre esses dois tipos aqui de perfil sorológico, que é o termo que a gente utiliza aqui, tá? Na sequência, a gente tem um paciente aqui, ó, na fase aguda. Percebe que a HBsAg também dá positivo? Ah, professor, e como é que eu diferencio, então, esse cara na fase aguda para incubação? Olha, presta atenção. Nesse caso, esse paciente que está na fase aguda, já expressando sintomas iniciais, por exemplo, às vezes até levemente sintomático, tá? Mas dá um aumentozinho de transaminases, por exemplo, esse paciente já tem aqui, ó, uma positividade para o HBeAg, que é outro tipo de marcador, que está mostrando basicamente aí que esse vírus está se dividindo, que ele está no organismo, etc, tá? Então, dá positivo aqui, ó, na fase aguda para o HBeAg e já começa também a dar positivo aqui para anti-HBc, IgM e IgG, tudo bem? O anti-HBe continua negativo e o anti-HBs vai dar negativo. Você vai perceber que nas fases agudas, ele não tem ainda o anti-HBs, tá? Que é o anticorpo que é formado mais lá para o final dessa resposta, que vai estar, por exemplo, na fase crônica ou ainda numa infecção mais antiga, passada, né? Uma infecção que ele se curou, digamos assim. Tudo bem? Então, voltando aqui, ó, fase aguda, HBsAg positivo. Professor, HBsAg positivo quer dizer que ele está com vírus no organismo? Sim. Quer dizer que ele passa para outras pessoas? Sim. Beleza? Esses pontos são importantes você entender, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, essa pessoa não pode ter uma relação sexual, não pode doar sangue, não pode compartilhar seringa, tá? E assim por diante, tá? Que está com uma infecção aqui na fase aguda, expressando antígenos do vírus da hepatite B, beleza? Então, deu HBsAg, HBeAg, e aqui, ó, anti-HBc, IgM e IgG, tá? E no caso de um paciente na fase crônica, ele também tem um HBsAg aqui, ó, então ele tem um antígeno no organismo. Repetindo, na fase crônica ele também pode passar o vírus para uma outra pessoa, também ele pode transmitir o vírus para uma outra pessoa. Fase aguda ou fase crônica, tudo bem? É claro que o organismo pode ter se adaptado mais, a carga viral pode ser maior ou menor, tem situações diferentes aí, mas também não é o nosso objetivo nesse momento. Nosso objetivo é interpretar esse painel sorológico. Aqui o HBsAg também deu positivo, tá? Professor, mas e como que eu diferencio, então, esse cara aqui da fase aguda para o cara da fase crônica? Vamos comparar, ó. Fase aguda é isso daqui, e crônica essas duas aqui, ó. Vou deixar junto por enquanto. Aqui, ó, você pode perceber, ó, HBsAg continua positivo. O HBeAg pode ou não dar positivo, dependendo da situação do paciente, mas a gente já começa a ter, ó, isso aqui de diferente, que é o IgM e o IgG, né? Então, o cara lá na fase aguda, ele tem IgM e IgG aqui positivo. Já o cara que está na fase crônica, que são esses dois aqui, ó, para baixo, eles não têm o que, ó, IgM,
Quer dizer que agora já teve diferenciação do tipo de imunoglobulina expressa e vai dar IgM negativo. Deu IgM negativo para qual, professor? Para o anti-HBC. Mas ele dá aqui, ó, o IgG positivo. Quer dizer que ele está começando a formar memória imunológica para uma parte do vírus, né, na verdade. Então, o cara na fase crônica, ó, você percebe aqui, ó, o IgG para anti-HBC, né, vai dar positivo. Isso aqui é uma diferenciação em relação ao da fase aguda, que o IgM também dava positivo. Tá? Aqui já não dá mais positivo. E a gente já consegue fazer essa diferenciação aqui de fase aguda e fase crônica. Aqui são casos diferentes, né? Ó, do HBE especificamente, de uma maior expressão viral ou menor expressão viral, que ele vai dar aqui, ó, positivo ou negativo, tá? São fases diferentes, momentos diferentes aí de expressão de anticorpos na fase crônica, mas os dois são fase crônica, tá? Lembrando, fase aguda ou fase crônica, o paciente ainda transmite o vírus para outra pessoa, tá? Não é uma infecção passada, não é infecção antiga. Ele ainda tem o vírus. Consequentemente, o HBsAg dá positivo, tá? E aí a gente vem na sequência aqui, ó, só para entender, o anti-HBe pode dar positivo ou negativo, e aí é a mesma ideia aqui, ó, que o HBeAg pode dar positivo ou negativo, tá? São diferenciações aí do grau de divisão, de multiplicação do vírus, basicamente, né? Beleza, agora vamos para a janela imunológica para o anti-HBs. Professor, o que é essa janela imunológica aí? Quer dizer que ele está no início da infecção? Não, na verdade, ele está no final, né? Ele passou aí a infecção, não tem mais o vírus no organismo. Por que você fala que ele não tem o vírus no organismo mais? Porque ele não tem mais aqui, ó, o HBsAg. Esses caras aqui, ó, positivos, transmitem. Esses caras que estão negativos aqui e esse aqui de cima não transmite. Esse primeiro, óbvio, porque nem teve contato, né? Não tem como transmitir. Mas esses aqui, ó, tiveram algum tipo aí de contato com o vírus, mas já passou, já está curado, vamos falar dessa maneira. Todos esses aqui, ó, para baixo, vou fazer sei lá, um colchetezinho assim, ó, tá meio feio, mas esses todos aqui para baixo já foi, já passou a infecção. Tudo bem? E aí, o que quer dizer aqui, ó, essa janela imunológica para o anti-HBs? Quer dizer que, basicamente, os antígenos vão dar negativos aqui, ainda pode ter uma positividade para o IgG aqui de anti-HBC, mas ele ainda não teve a formação de anticorpos contra o anti-HBs. Quer dizer que ele está no início desse processo aí de cura, e aí no final das contas, esse cara aqui, ó, que está na janela imunológica, depois ele vai formar o anti-HBs. Tudo bem? O resultado disso vai ser a formação do antígeno, que aí ele entra aqui, ó, infecção passada recente, infecção passada, e assim por diante, tá? Então ele acabou de ter essa infecção, nem formou ainda o anti-HBs, que mostra, beleza, esse cara está imune à hepatite B nesse caso. Tudo bem? Então deixa eu só apagar aqui, ó, para não ficar um monte de coisa. Apagar aqui, tá? Para não atrapalhar a nossa conversa aqui. Deixa eu voltar na canetinha. Passando agora para os caras que estão realmente imunes, né? É claro que a quantidade de anticorpos também vai reduzindo assim ao longo do tempo, né? Tem um pico inicial e pode reduzindo, e algumas pessoas em alguns tipos de hepatites precisam ser revacinadas, né? Nesse caso da hepatite B, pessoas que trabalham no laboratório, por exemplo, se tiver uma quantidade baixa aí de anti-HBs, ele pode ter que ser revacinado, tudo bem? Mas entrando aqui, ó, na imunidade de fato, esses caras aqui, ó, estão imunes ao vírus, vamos falar dessa maneira, tá? A imunidade pode acontecer, lembrando, né, imunização ativa, nesse caso aí, que teve contato com o vírus, tudo bem? Ou ainda imunização passiva, mas não é o caso aqui que a gente está falando. É uma imunização ativa, que é natural ou artificial. Natural teve contato com o vírus. Artificial é por meio de uma vacina, que é esse último aqui, ó. Esse é o cara vacinado, tudo bem? É essa última linha aqui.
Mas continuando aqui, ó, imunidade, infecção passada recente e infecção passada um pouco mais antiga, né? Qual que é a diferença, basicamente, ó? Eles não têm o antígeno HBS, como a gente disse, então não estão mais transmitindo o vírus. Isso é importante de você entender, ó. Então aqui vai dar tudo negativo, tudo bem? Começa por esse aqui, ó, o antígeno do HBS. Deu positivo? Infecção, incubação ou infecção aguda crônica. Tudo bem? Esses 3 casos. Deu negativo? Infecção que já passou, é mais antiga essa infecção. Tudo bem? E aí a diferença básica vai estar aqui, ó. Vamos caminhando, ó, tudo negativo, ó. Negativo, negativo. E aqui, ó, o IgG para anti-HBC deu positivo nesses casos todos. E aí a diferenciação vai estar aqui, ó, nesses anti-HBE e anti-HBS, tá? Se é uma infecção passada mais recente, ele vai ter aqui, ó, positivo para o anti-HBE, e depois, se é mais antigo, a quantidade de anti-HBE vai caindo, e aí vai dar negativo posteriormente. Então, isso que vai diferenciar uma imunidade recente de uma imunidade passada, tudo bem? E aí, a gente também tem aqui, ó, o positivo para anti-HBC e IgG, tá? Que aí ele não tem ainda o anti-HBS. E no fim, a gente tem o cara que recebeu a vacina, tudo bem? Ele não tem o antígeno HBS, não tem o antígeno HBE, não tem anti-HBC, não tem anti-HBE. Por quê? Porque ele recebeu só lá a parte mais externa da superfície do vírus. Ele não recebeu o vírus inteiro também, né? Então ele não tem todos os anticorpos contra partes diferentes do vírus. Ele tem somente contra a superfície, mas isso já é o suficiente para ele ter uma resposta imunológica suficiente para reduzir essa infecção viral, combater a infecção viral. Tá? Então, o cara que recebeu vacina, ele só vai ter o anti-HBS. E esses testes são feitos, por exemplo, em gestantes. Se a gestante ela recebeu a vacina, ela vai ter isso daqui. Se a gestante ela não foi vacinada, não teve hepatite, ela vai estar nesse caso aqui, ó, suscetível. E aí a conduta do médico, por exemplo, vai ser diferente para os diferentes casos aí e para o tempo diferente aí de gestação. Não é o nosso objetivo aqui também entrar nesse assunto, mas a gente tem até uma aula gravada sobre hepatites virais. Eu vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo para você, mas a gente ainda pretende gravar uma outra aula mais específica para concurso público. Beleza? Então agora, deixa eu voltar na questão para a gente entender essa interpretação. E a gente vai fazendo com base na tabela. Ó, esse cara deu HBsAg positivo. Professor, HBsAg positivo eu lembro. É uma infecção aguda ou é uma infecção crônica? Ou ainda, ele está naquele estágio lá de incubação, que é isso daqui, ó. HBsAg positivo. Tudo bem? Então, não é imunidade, não é suscetível, não é vacinação, tá? Ele tem uma infecção. Basicamente é isso. Beleza? Então, esse paciente aqui, ó, que deu HBsAg positivo, ele tem uma infecção. Seja ela aguda ou crônica. Vamos deixar dessa maneira, tá? Infecção aguda. Imunidade? Não. Vacinação? Não. Então eu já excluo 2 logo de cara aqui. Tudo bem? Agora, continuando. Ele deu anti-HBC IgM positivo e anti-HBC total positivo. Vamos parar aqui, tá? E aí vamos lá para a tabelinha lá que a gente tem, né? Ó, anti-HBC, os 2 foram positivos, ó. Positivo e positivo. Tudo bem? Qual situação que a gente tem HBsAg positivo e HBC IgM e IgG, ou total, né, se a gente fosse falar dessa maneira, positivo? A gente tem aqui, ó, na fase aguda da doença. É isso. É assim que você interpreta. Tudo bem? Se você não memorizou toda essa tabela ainda, faz um print aí da tela, salva, mas tem no livro Ferreira e Ávila isso aqui. E se você jogar na internet, você também acha isso aqui, tá?
tem espalhado aí por vários locais. Mas o que você tem que entender é isso, ó. HBsAg positivo, infecção aguda ou crônica, basicamente. Ou ainda ele está na incubação, né? Mas pensa assim, aguda ou crônica, tá? Ele tem o vírus no organismo, beleza? Agora, se eu quero saber se é aguda ou crônica, se eu quero diferenciar, é isso aqui que me dá a resposta, basicamente. O IgM anti-HBC positivo, tudo bem? Na aguda vai dar os 2 positivos e na crônica vai dar negativo, certo? Então, ó, é infecção crônica? Não, eu já sei que não é infecção crônica, que é uma infecção aguda. A nossa resposta é a letra D, tudo bem? Eu sei que ficou bastante longo, mas assim, eu quis tentar explicar para você passo a passo como é que faz essa análise, tá? Só para a gente continuar, né? Ó. Então, aqui, ó, HBAg positivo, vamos ver, ó, HBeAg positivo, ó, também dá aqui na infecção aguda, né? Anti-HB total negativo, vamos lá, anti-HB negativo e anti-HBs negativo, anti-HBs negativo, ó, todos batem aqui com uma infecção aguda, tudo bem? Professor, o que quer dizer isso no final das contas, que não tem ainda esse anti-HBe? Quer dizer que o organismo ainda não conseguiu formar anticorpos suficientes aí, não conseguiu de fato combater essa doença, mostrando que o vírus está em grande replicação no organismo. Basicamente é isso. Tudo bem? Claro, a gente pode explorar mais aqui essa tabela, falar mais sobre as partes do vírus, etc., mas não é o nosso objetivo. O objetivo é você conseguir interpretar essa tabela. Tudo bem? Primeiro passo, isso daqui, ó, HBsAg, beleza? Depois você vai e testa aqui, ó, os anti-HBC. Deu positivo para IgM, fase aguda. Deu positivo só para IgG, fase crônica. Beleza? É isso aí. Essa é a ideia. E depois você também foca aqui, ó, no anti-HBs, tá? E aí vai, na sequência, analisando esses perfis sorológicos. Então, no final das contas, nossa resposta é a alternativa D, infecção aguda por vírus da hepatite B. Antes da gente terminar, presta atenção, ó. Essa questão, ele foi, ó, específico, ó, hepatite B, B, ó, presta atenção, hepatite B, tá bom? Tem questão que ele põe assim, uma tabelinha um pouco diferente, aí ele põe hepatite B, hepatite C, hepatite A, meio que misturado. E aí são vírus diferentes, né? Você tem que olhar para os HB, hepatite B, HC, hepatite C, HA, hepatite A. Tudo bem? Então, diferencia isso. Presta atenção. Ó. Você vai perceber que está com letra maiúscula, não? Hepatite B. Tudo bem? Todos, ó. Hepatite B, letra maiúscula. Em alguns casos, vai ter uma tabela na sequência aí, ó. HB, e no outro está lá HC. Aí é vírus da hepatite C, e tem questões desse tipo, depois eu vou procurar aí, e a gente vai trabalhar mais questões de hepatite com outros vírus, misturando aí os vírus, né, de hepatite, e aí a gente discute mais. Lembrando, se inscreve no canal, ativa a notificação e tudo mais, para você receber esses próximos conteúdos, tá? E aí aqui a gente colocou as descriçõezinhas, eu não vou entrar no mérito não vou ler para você, mas eu vou deixar essa descrição também no vídeo aqui, abaixo desse vídeo, tá? Mas HBs é um antígeno de superfície do vírus da hepatite B, anti-HBC, anticorpo IgG contra um antígeno do núcleo, que é o core, que a gente diz, do vírus da hepatite B, anti-HBC e IgM contra antígeno, mas são infecção recente, o anti-HBs é anticorpos contra um antígeno de superfície da hepatite B, HBeAg antígeno E do vírus da hepatite B e anti-HBe é um anticorpo contra o antígeno E do vírus da hepatite B. Tudo bem? Mais informações, conteúdos referenciados, né, com uma boa base de dados, bibliografia, etc. Você tem aqui nesse material da Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, que é específico aí de hepatites, tá? Vou tentar lembrar de deixar na descrição também desse vídeo para você acessar, tá bom? Gostou desse conteúdo? Clica aqui em curtir, deixe seu comentário, porque ele também é muito importante para a gente, para o YouTube, e claro, para você, porque se você deixar o comentário aqui,
professor, fiquei com dúvida nisso, ou, obrigado, eu entendi isso, mas aquilo lá precisava explicar melhor. A gente grava um outro vídeo aí, coloca na sequência de gravação, explicando melhor esse conteúdo específico para você, tá bom? E mais uma vez, se inscreve no canal do IBAP Cursos no YouTube, ativa todas as notificações, porque tem várias outras questões que a gente está gravando agora, nesse momento já, outras questões para você, tá bom? Para eu fechar, eu te convido a conhecer a nossa plataforma de cursos na área da saúde, que se chama Passaporte IBAPFlix. Lá tem mais de 50 cursos certificados, com uma única assinatura você tem acesso a todos eles, tem certificado, materiais complementares, cursos com videoaulas, tá? E você tem aí 12 meses de acesso com uma única assinatura, faz quantos cursos você quiser, na sequência que você quiser, mas é claro, sempre com o nosso suporte. Você pode mandar um e-mail, um WhatsApp lá para a nossa equipe do IBAP Cursos, o meu suporte diretamente, o suporte da nossa equipe aqui, e aí você tira todas as dúvidas, tá bom? O link na descrição desse vídeo, clica lá e meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um abraço, te vejo do outro lado.